Olá, está no ar mais um programa Questão de Ordem. Desde já eu quero te agradecer pela companhia e audiência. Lembrando que você acompanha o programa, é claro, aqui pela TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais, então fique com a gente até o final. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o EJA, o ensino de jovens e adultos, um assunto que muito tem se falado aí no dia a dia, né? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a vereadora Mariana Conte, que muito tem atuado aí nessa área, o vereador também Gustavo Peta, que também é presidente da Comissão, de Educação e Esporte aqui da Câmara, e o presidente da FUMEC, diretor, José Batista. Eu queria desde já agradecer a presença de todos vocês aqui. Vereadora, obrigada por participar aqui, por atender o nosso pedido, e eu queria perguntar para a senhora, esse assunto muito importante, precisa ser discutido sempre. Com certeza, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com os meus colegas conversando sobre esse tema, que na verdade é o tema da educação, do analfabetismo, combate ao analfabetismo. Em pleno século XXI, nós ainda temos muitas pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de se alfabetizar, e no mundo em que a palavra, a letra, a escrita é tão importante, a gente vê que isso gera exclusões de todas as naturezas. Na verdade, tem várias formas de analfabetismo, Nós temos analfabetismo daquela forma que a pessoa não conseguiu ter as primeiras letras, ser iniciada no letramento, mas tem o analfabetismo e aquelas pessoas que não conseguiram dar continuidade aos seus estudos. Então, quando a gente está falando de uma política de educação de jovens e adultos, que é a principal política para atender um público que foi excluído do ensino regular, é importante que a gente leve em consideração os anos iniciais, o que corresponderia ao ensino fundamental, mas também aos anos que corresponderia ao ensino médio. Isso é muito importante, a garantia desse direito para que a pessoa possa cumprir o ensino cumprir a escolarização que é prevista na Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, porque se ela parou de estudar, em algum momento, alguma coisa aconteceu na vida dela para ela parar de estudar. Muitas vezes, a gente tem muito caso de mulheres que, por conta do casamento, às vezes um casamento que não tinha liberdade para fazer um curso, você tem pessoas que começam a trabalhar muito jovens, pessoas idosas que pegaram um período em que o ensino não era um ensino obrigatório, então alguma coisa aconteceu, algum direito foi negado. Em algum momento da vida dessa pessoa, o direito à escola, o direito à educação foi negado. Então, a gente, na verdade, quando a gente fala de EJA, do combate ao analfabetismo, a gente está falando da reparação de um direito. E, claro, isso atinge principalmente as pessoas de maior vulnerabilidade, pessoas mais pobres, pessoas com deficiência, mulheres, ou seja, pessoas que aí estão numa situação social que a escolarização faria toda a diferença. Então, eu acho que é muito importante a gente debater isso e garantir política pública para que as pessoas tenham direito. Então, é necessário campanhas, ações, e é necessário também garantir a política pública para que esse direito seja de fato exercido. Para a gente entender certinho o que é o EJA, eu queria que você explicasse, José Batista, o que é o EJA, para quem ele é voltado, como funciona aqui o EJA na nossa cidade? Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-la e ao mesmo tempo também parabenizar a TV Câmara por essa iniciativa que a TV Câmara tem sido bem atuante nessa parte de propagar aquilo que é bom e aquilo que é necessário também para toda a nossa sociedade. Cumprimentar a vereadora Mariana Conte, o vereador Gustavo Peta, são dois vereadores atuantes na área da educação. Inclusive eu já tive a oportunidade de encontrá-los em algumas reuniões de conselhos também. Isso é muito bom. Bom, falando especificamente do EJA, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, pelo último Plano Municipal da Educação, passou a ter a terminologia idosos, ele acontece em duas etapas. Nós temos, falando do ensino fundamental, EJA anos iniciais e EJA anos finais. EJA anos iniciais do 1º ao 5º ano, e o EJA anos finais corresponde do 6º ao 9º ano. Nós temos hoje em Campinas, a FUMEC é responsável pelo EJA anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano.
E neste universo, a FUMEC tem 4 programas. Programas de EJA 1, que é do ensino fundamental, o Consolidando a Escolaridade, que está mais voltado para o analfabeto funcional, ou seja, aquela pessoa que terminou o ensino fundamental ou até o ensino médio, mas ela não consegue ler e escrever com propriedade, seja nas operações básicas de matemática ou também textos simples de português. E tem também o programa de educação ampliada ao longo da vida, que é para aquela pessoa que também não foi alfabetizada, correspondente do 1º ao 5º ano, ou que possui algum tipo de deficiência, porque essa população também ela não pode ficar excluída. E tem pessoas também que, de repente, não tem, às vezes até tem o ensino fundamental, mas ela não consegue ter participação efetiva na sociedade, não consegue ler um texto bíblico, por exemplo. E essa população ela é presente. E aí nós também precisamos aprender. E tem outro programa de EJA também, todos devidamente regulamentados no município de Campinas, que é o Programa de Apoio à Alfabetização, que é justamente para aquele aluno que está cursando o ensino fundamental e que já é um futuro, é um potencial aluno do Consolidando a Escolaridade, que tem dificuldades básicas em português e matemática. Então a FUMEC ela atua nessas 4 vertentes, mas todas com o mesmo objetivo, com o objetivo de erradicar o analfabetismo de Campinas. Para a gente entender como que funciona o EJA na prática, eu queria convidar vocês aqui do estúdio e também o pessoal de casa para acompanhar essa matéria. A gente foi até uma escola e mostrou os alunos, eles aprendendo desde ali das vogais, das consoantes, uma matéria muito bonita que a Andréia Marques fez e mostra certinho como é o EJA na prática. Vamos ver. Ler, escrever, interpretar um texto é um desafio para boa parte dos brasileiros. É ou era? Porque muita gente que já passou dos 40, dos 60 anos está voltando para a sala de aula para virar a página do analfabetismo e aprender. Por isso que nós estamos aqui para mostrar exemplos de superação. O livro, o caderno, as letras nem sempre fizeram parte da vida desta turma. Placa de rua eu aprendi na rua, lendo. Só se me desse uma carta escrita à mão que eu não ia ler. Eu não lia não. Esse daqui mesmo eu sabia ler, eu aprendi sozinho. Mas se desse para mim escrever alguma coisa, a única coisa que eu sabia escrever mesmo só meu nome. O restante não. Longe da escola, seu Osmino entrou sozinho, com um pequeno passo, no mundo da educação. Aprendeu a ler e a escrever sem ir à escola. Aos 78 anos, decidiu aprender com a ajuda de um professor. Eu acho bom, porque a escola, a gente aprende tudo que a gente não aprendeu, né? A gente aprende a conviver com as pessoas, né? Com o professor, como é que trata, ninguém sabia como é que tratava um professor. Né? E na escola a gente sabe como é que trata o professor, as pessoas, né? Que a gente encontra tudo na frente da gente, os colegas de escola. Sempre a gente está sabendo decifrar as coisas certas. Mas quem fica fora da escola enfrenta um caminho cheio de obstáculos. A Neuza não conseguia nem andar de ônibus. Quando eu comecei a trabalhar de babá, passado um tempo, é que eu não sabia nem tomar um ônibus. Aí o que eu fiz? Eu tomava um ônibus aqui e até o final ia contando os pontos do ônibus, né? Para aprender a chegar no trabalho, né? E aí depois que a minha patroa, o filho da minha patroa, percebeu que eu não sabia ler, né? Eu falei para ele que eu não sabia ler. Aí ele me ensinou a escrever meu nome e os nomes do ônibus, né? Aí eu fui vendo as letras, o começo e o final da letra. Aí ela falou assim, Neuza, não vai dar certo. Porque não é todos os ônibus que tem as mesmas finais, né? Aí foi que ela foi me ensinando para mim pegar o ônibus, para não ter que ficar contando os pontos de ônibus, né?
É por isso que ela e essa turma toda decidiu pôr um ponto final no analfabetismo. É um passo importante para diminuir as estatísticas. Segundo o IBGE, Campinas tem 28.442 analfabetos. Uma pessoa que tem dificuldade ou que não sabe ler e escrever, ela está excluída de todos os setores da sociedade. É impressionante como esse processo ele é visível. Porém, a pessoa, quando ela começa a se alfabetizar, aí acaba vislumbrando outras oportunidades, inclusive profissionais, de participação de grupos. Alguns se utilizam para a própria leitura da Bíblia na igreja que ela participa, ou de convivência na associação, na comunidade, ou até de inserção social em qualquer setor da sociedade. Em Campinas, programas de incentivo ao estudo tentam combater esses números. A ideia é erradicar o analfabetismo da cidade até 2025. Todas as pessoas acima de 15 anos que querem ser alfabetizadas, elas podem procurar a FUMEC. Além do programa de educação de jovens e adultos de alfabetização, do 1º ao 5º ano, nós temos outros programas também que complementam e passam a fazer parte da vida do aluno, ou seja, do itinerário de crescimento que o aluno precisa. As aulas para jovens e adultos recebem alunos novos todos os dias, com uma estrutura para ninguém ficar fora da escola. Tem refeição, uniforme e uma aula bem motivadora. Música sertaneja, festa na roça. Aqui, de novo, olha lá. Quadrilha, baile, fogão. Para participar do EJA é simples. É só ir até uma escola pertinho da sua casa e perguntar se tem aula, fazer a matrícula e começar. A Terezinha trouxe algo a mais: disposição e sonhos para um futuro cheinho de saber. É maravilhoso, principalmente aquilo que você está entendendo, o que você está fazendo, o que você está escrevendo. Se você está em dúvida, você chega, pergunta para o professor te ensina. Aí quando você sabe mesmo aquilo que você está fazendo, nossa, é muito bom mesmo. Quer entrar para a turma? É só ligar para o telefone 3519-4317 e perguntar qual escola perto da sua casa tem aula para jovens e adultos. Tem matrícula o ano inteiro. Não fique de fora. Vereador Gustavo Peta, o que dizer sobre essa reportagem, sobre esse ensino na prática? Porque deu para a gente ver que muda a vida da pessoa, né? Quando ela aprende a ler e escrever. Não, é verdade. Primeiro, eu quero cumprimentar a TV Câmara pela iniciativa de trazer esse debate tão importante para o nosso município, para a educação de Campinas. Cumprimentar o José Batista, da FUMEC, a vereadora Mariana Conte. O que eu acho, né? Eu acho que esses relatos, numa reportagem muito bem feita pela TV, pela Andréia, mostram um pouco o quanto é importante, né, esses programas oferecidos de educação de jovens e adultos na cidade. Nós observamos que muitas pessoas foram excluídas historicamente desse direito à educação. Isso por conta da realidade social que nós temos no nosso país e na nossa cidade. Nós vivemos em um país marcado pela desigualdade, pela exclusão de direitos básicos, né, de boa parte da população. Então, uma parte da população de Campinas ainda não teve acesso à educação e não teve no momento adequado, né, na idade certa, vamos dizer assim, em que nós, enquanto cidade, enquanto política educacional, devemos promover. Que as pessoas possam aprender numa determinada idade, se alfabetizarem logo no início das suas vidas. Mas isso é uma realidade, é um fato, então o Estado precisa corrigir essa negligência que ele teve num determinado momento com essas pessoas. Então por isso que esse programa é muito importante, os relatos realmente são emocionantes, né? Outro dia, até recentemente, nós tivemos um debate aqui na Comissão de Educação sobre o EJA, sobre
algumas dificuldades que nós temos no município, né, em relação a essa modalidade, como por exemplo, uma medida que foi adotada na Secretaria de Educação ano passado, de juntar algumas salas de aula, né, de multisseriar algumas salas de aula, e nós tivemos um debate, e eu lembro num relato também emocionante como esse, em que uma senhora de aproximadamente uns 60 anos, 50, 60 anos, relatava que resolveu procurar o EJA depois que ela percebeu que ela não conseguia mais ajudar o filho dela na lição de casa. Foi aí que ela percebeu a necessidade de se alfabetizar para contribuir com a alfabetização e com a educação do seu filho. Uma pessoa também que foi negligenciada, que ficou excluída por diversos motivos, mas que agora voltou a ter a oportunidade, está estudando tudo. Então, é realmente um programa muito importante, que precisa ter mais investimento na nossa visão, né? É preciso melhorar ainda mais esse serviço que já é prestado pela FUMEC, pela Secretaria de Educação, para garantir o acesso e a inclusão de pessoas que ainda não tiveram a iniciativa ou a oportunidade de procurar o EJA, porque há ainda muitos analfabetos na nossa cidade que não tiveram acesso a esse programa por vários fatores, e por isso que esse esforço é um esforço contínuo e necessário. Como a vereadora Mariana Conte disse, ler e escrever é um direito de todos, né? Na opinião do senhor também é a mesma. Não, com certeza, é um direito inclusive constitucional, né? O direito do acesso à educação é um direito garantido na nossa Constituição, em que o Estado tem a obrigação de oferecer, ainda mais na educação infantil, nos primeiros anos, em que o Estado tem total obrigação e, como a gente falou, por diversos fatores o Estado negligenciou. Então, quando a Prefeitura Municipal oferece um programa como esse, ela está, na verdade, na prática, corrigindo um erro histórico promovido pelo Estado brasileiro, tentando dar uma nova oportunidade para essas pessoas que não tiveram acesso, não por decisões pessoais, por condições que a vida impôs ou que o próprio Estado, de alguma forma, não permitiu. Na opinião de vocês, muita gente também desconhece o EJA, vereadora? Com certeza, muita gente não sabe. A gente precisa sempre reafirmar que educação é direito, porque nem sempre os nossos direitos, a gente tem condições de exercer os nossos direitos com facilidade, né? E a educação é um deles. Quando a gente pega a história dessas pessoas, geralmente o abandono da educação está ligado ao trabalho. A melhor política de combate ao trabalho infantil, por exemplo, é a educação obrigatória. Quer dizer, isso é uma coisa importante, né? Então, geralmente são pessoas que entram na vida profissional, laboral muito cedo e que por isso tiveram seu direito à educação negado. E aí vão constituir famílias e muitas vezes a educação parece algo muito distante. Por isso que o EJA, quando a gente fala de EJA, o EJA tem particularidades, né? O EJA ele precisa ser voltado para um público, é um tipo de ensino que precisa ser voltado para um público que trabalha, que tem família, que muitas vezes está empregado, amanhã está desempregado, aí depois consegue um emprego, pode conseguir um emprego em horários que podem entrar em conflito, né? Então são características que vão sendo colocadas. Então, além da divulgação, é super importante o Fevereiro Violeta, né, esse processo de divulgação, é importante que a gente tenha política pública que garanta, né? O vereador Gustavo mencionou, a gente teve até um debate bastante, na minha opinião, produtivo com relação no final do ano passado, que foi um embate que nós tivemos com a decisão da prefeitura, né? Eu e o vereador Gustavo questionamos bastante essa decisão do fechamento das salas de aula, que é dos anos finais, né? A FUMEC é dos anos iniciais do fundamental, a Secretaria de Educação, por meio das escolas públicas municipais, oferece os anos finais do fundamental e o Estado o ensino médio. Mas nós tivemos embate com relação ao fechamento, a multisseriação dessas salas. E uma das questões que nós discutimos é exatamente isso, quer dizer, na verdade as pessoas elas precisam saber que existe e elas precisam ser acolhidas, integradas. Quando você junta anos diferentes, isso complica
a atuação do professor, porque a gente está falando de pessoas com que trazem histórias, bagagens diferentes, a gente está falando de pessoas de idades diferentes, então é uma série de particularidades que o EJA precisa contemplar. Então, além da divulgação, de saber que existe, você precisa ter uma política voltada para um público que tem uma especificidade muito grande, que são jovens trabalhadores com família, com uma vida que não é a vida do estudante, normalmente não é a vida do estudante regular, né? A senhora falou aí Fevereiro Violeta. José Batista, eu queria que você explicasse o que é o Fevereiro Violeta, o que acontece nesse mês, para a gente entender certinho o que é. Porque, na verdade, o Fevereiro Violeta, ele surgiu a partir das campanhas de alfabetização. Então, desde 2014, a FUMEC faz a campanha de erradicação pelo analfabetismo funcional. Aliás, pelo analfabetismo absoluto. E as campanhas de alfabetização, antes nós tínhamos o lançamento, fazia uma busca ativa tímida, e aí nós percebemos que as campanhas elas não estavam alcançando o público, toda a sociedade. E o Fevereiro Violeta ele surgiu para sensibilizar todos os segmentos da sociedade, não somente a pessoa que precisa, ou seja, a pessoa não alfabetizada, mas principalmente as famílias, os empresários, o terceiro setor, aquelas pessoas que têm acesso ao analfabeto. E o Fevereiro Violeta iniciou em 2019, então ele tem várias ações. Quais são as principais ações do Fevereiro Violeta? Nós sempre temos o lançamento, que ocorre no primeiro dia útil do mês de fevereiro. A própria mídia tem feito matérias, reportagens a respeito do Fevereiro Violeta. Nós temos banners em formato de pirulito distribuídos nos principais pontos da cidade, cartazes em ônibus, panfletos, nos pontos de concentração, maior ponto de concentração de pessoas do município, também temos pessoas que estão divulgando e fazendo esse processo de busca ativa, e além de outras ações. Uma das ações aconteceu no dia 9 de fevereiro, que foi a 4ª caminhada pela erradicação do analfabetismo de Campinas, na Lagoa do Taquaral. Nós tivemos lá cerca de 1000 pessoas caminhando, todas uniformizadas, com camisetas, em prol da erradicação do analfabetismo de Campinas. Tudo isso para quê? Justamente para chamar a atenção da sociedade. Porque no nosso entendimento, isso não é somente nosso, mas de vários formadores de opinião, a campanha pela busca ativa de pessoas analfabetas não é somente responsabilidade do poder público. O poder público ele disponibiliza as salas. A FUMEC, por exemplo, hoje tem 127 salas de aula distribuídas em Campinas. Porém, para você conseguir convencer a pessoa analfabeta a vir para a sala de aula, é outra etapa. Uma é você disponibilizar, outra é você contratar. E o principal desafio é o convencimento. Por quê? Porque é uma pessoa que já vem sendo excluída de todos os setores que ela participa, todas as tentativas. Então ela, por si só, muitas vezes tem dificuldade de chegar e pleitear uma vaga ou se manifestar. E por meio dessas ações, vocês já notaram algum resultado? Tem conseguido atrair mais pessoas? Sem dúvida. Nós percebemos o seguinte, que nem todas as pessoas, ou poucas pessoas, ainda estão sensibilizadas com a questão da alfabetização. Às vezes a ficha demora um pouco para cair também. E quando você faz uma campanha, quando acontece uma reportagem como essa que nós acabamos de visualizar, aí as pessoas percebem, falam, peraí, tem alguém na minha família, tem alguém que eu conheço, que muitas vezes não se manifesta, mas ele não sabe ler e escrever. Até para você perceber que a pessoa é analfabeta, muitas vezes é difícil, porque hoje nós estamos numa sociedade onde é muita correria, muitas opções, e o individualismo às vezes acaba tomando conta das necessidades, problemas o tempo todo, e a pessoa que não é alfabetizada, ela fica à margem. A gente ainda tem muito a conversar sobre esse assunto, mas a gente precisa dar uma pausa agora no programa, mas é coisa rápida, então não saia daí.
O programa Questão de Ordem está de volta e hoje a gente está falando sobre o EJA, que é o ensino de jovens e adultos e idosos, agora também, né, José Batista? A gente convidou aqui o José Batista, o diretor da FUMEC, a vereadora Mariana Conte e o vereador Gustavo Peta para falar sobre esse assunto que tem muito assunto para falar, muita coisa para discutir e muito tem se falado também, principalmente agora nesse mês, que é o Fevereiro Violeta, que é onde ocorrem aí várias ações de campanhas, conscientização para erradicar o analfabetismo. E para a gente ter uma ideia dos números aí sobre o EJA, eu separei aqui alguns dados que eu peguei até do site da FUMEC para o pessoal de casa ter uma ideia. Olha só. De 2013 a 2019 foram 28.193 matrículas, 8.277 novos alunos e 4.901 foram até o final e concluíram o curso. Mariana Conte, qual que é a análise que a senhora faz desses números? A gente viu aí, muitas foram as inscrições, mas apenas 4.000 foram até o final. É exatamente o que a gente estava discutindo antes, né? É um ensino com muitas especificidades. A gente precisa chegar até esse público, trazer esse público para a escola e dar condições, incentivo e política para ele se manter na escola. É claro que muita gente pode, digamos assim, é um público que tem uma relação com a escola que não é uma relação linear. Ele pode ir, voltar, de repente acontecer alguma coisa na vida que faz abandonar. Então, assim, a gente não dá para a gente enxergar o EJA com os mesmos olhos que nós vemos o ensino regular. Esses dados são da FUMEC, mas além do serviço prestado pela FUMEC, nós temos também os anos finais, né? Aqui no município de Campinas, nós temos anos finais. Muitas escolas do nosso município oferecem a modalidade EJA para o 6º e 9º ano. Esse olhar, né? Esse olhar dessa especificidade de um aluno que ele não vai ter uma vivência regular da escola é muito importante. Essa foi uma polêmica que nós tivemos quando nós tivemos embate, nós tivemos a presença de muitos professores, estudantes aqui na Câmara do ensino dos anos finais com relação ao fechamento das salas. Porque muitas vezes, isso é uma questão importante, o município, a política pública de educação não pode olhar para essa educação com os mesmos olhos. A gente está falando de trabalhadores, a gente está falando de pessoas que sofrem exclusão, então a gente está pensando, a gente precisa de políticas de permanência. Essa é uma questão, né? Como que a gente chega, acessa e como que se mantém? Qual é a permanência? Como que a gente garante a permanência desses estudantes? Para isso é necessário a gente ir nos meandros. Por que essas pessoas estão saindo da escola? É possível elas voltarem? Né? Quais seriam os incentivos que poderiam ser feitos para que essas pessoas continuassem e concluíssem o curso? Combater a evasão. A evasão escolar é um problema no ensino como um todo, inclusive no ensino regular. Inclusive nós temos muitos jovens que passam por processos de repetência continuada no ensino regular e acabam utilizando o EJA para continuar e combater essa defasagem. Então, a gente precisa ter esse olhar e muitas vezes a gente precisa ouvir, né? O que esse público tem a dizer? Por que essas pessoas estão evadindo dos cursos que foram oferecidos? Né? Essa é uma política bem importante. E, vereador, a Comissão de Educação tem acompanhado de perto a situação do EJA, né? No ano passado foram vários os trabalhos. Sim, nós tivemos várias reuniões para debater o assunto, principalmente no final do ano, em que teve realmente esse fechamento de algumas salas, a multisseriação, no caso das salas oferecidas pela Secretaria de Educação. Isso acabou mobilizando muitos professores, alunos, que eram contrários a essa medida. Porque realmente é algo a ser discutido, essa questão, a gente precisa discutir com profundidade essa questão da evasão. Porque ele é um problema que existe no sistema educacional como um todo, mas ele acontece de maneira
mais forte na educação de jovens e adultos, por conta de todas essas particularidades já bem faladas aqui no debate. E nós precisamos enfrentar isso sem uma lógica de redução de custos, né? Porque muitas vezes essa lógica, e é até uma lógica muitas vezes pautada até por tribunais de contas, etc., mas nós temos que superar essa visão. Por quê? Porque é preciso corrigir o problema e não penalizar aqueles que já historicamente foram excluídos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem lá uma sala com poucos alunos. Essa sala vai diminuindo o número de alunos. Qual foi a medida adotada ano passado, depois de muita dificuldade de aumentar o número de alunos dessas salas? Foi você juntar séries em uma sala só, né, por conta da quantidade pequena de alunos, em alguns casos. Eu não acho que essa é a solução mais correta. Eu acho que nós precisamos persistir, inovar, verificar os nossos erros, ter um plano municipal de combate à evasão escolar no EJA, para acessar esses alunos que saíram por algum motivo ou aqueles que não foram ainda incluídos, né? Porque o fechamento, ele agrava o problema. Quando você junta alunos com níveis de conhecimento diferentes na mesma sala, que é a multisseriação, a possibilidade da evasão aumenta, porque vai haver mais dificuldade no processo de aprendizagem. Então, por isso que a gente teve todo esse embate. Eu acho que é um trabalho, que nós temos um trabalho bem desenvolvido na cidade, com essas salas oferecidas pela FUMEC, pela Secretaria, mas nós temos ainda um problema grave, que são muitas pessoas que ainda não acessaram esse sistema oferecido pelo poder público e muitos que entram e que ficam no meio do caminho, né? A gente discutia, por exemplo, nessa época, a questão do transporte. A Secretaria oferece a possibilidade do transporte, do passe, né? Mas aí há uma dificuldade enorme feita pela Transurc, que é quem opera o sistema de gratuidade, para esses alunos, que muitos acabam desistindo. Aliás, essa dificuldade não é só em relação aos alunos do EJA, né? Essa dificuldade imposta pela Transurc, que é operada e controlada pelos próprios donos das empresas de ônibus, é uma dificuldade enorme, porque a gratuidade, há tanta dificuldade para você conseguir acessar o seu direito à gratuidade ou o seu desconto, que muitos acabam até desistindo por conta dessa burocracia imposta. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que debater para a gente ter realmente um plano municipal bem elaborado, coordenado, para combater esses índices de evasão que me parecem altos pelas particularidades, mas nós temos que enfrentar para tentar superar esses números que foram, inclusive, aí levantados. Não é simplesmente fechar a sala, então. Preciso entender o problema, a realidade dessas pessoas. Eu acho que porque a gente falou em fechamento de sala, a Secretaria de Educação falou que era multisseriação. Tudo bem, não importa. Mas o fato é que você está pegando alunos de diferentes níveis de aprendizagem e colocando na mesma sala. E isso piora o atendimento a esses alunos e pode aumentar a invasão, que é o que a gente tem que combater. Então, na minha visão, nós não podemos ir por esse caminho. Nós precisamos preservar essas salas e ampliar a mobilização da sociedade, do poder público, para incluir mais alunos e oferecer esse direito que foi negligenciado em algum momento para essas pessoas. Assim como a vereadora Mariana Conte, o senhor também tem vários requerimentos, né, questionando sobre o fechamento de sala, como que é o ensino do EJA. Deu para tirar alguma conclusão com essas respostas? Acho que a conclusão é assim, é que existe um esforço por parte da Secretaria de Educação, mas eu percebo que ele teve, em alguns anos, uma determinada intensidade, em outros anos outra, né? Teve um determinado ano que houve uma campanha muito forte de mobilização, inclusive com propaganda paga, né, além da mídia espontânea, e outros anos isso não ocorreu. Então, eu acho que nós deveríamos ter um esforço permanente, mais contundente, por parte da Secretaria e da sociedade como um todo, para a gente poder
atingir esse objetivo que é erradicar o analfabetismo na cidade, que é um objetivo super nobre e alcançável, né? Porque Campinas é uma cidade muito rica, que tem possibilidades de atingir esse patamar nos próximos anos. José Batista, a gente falou muito da particularidade desse aluno. Você que está ali vivendo, né, está ali de perto com esses estudantes, o que você percebe neles? Qual que é o diferencial ali na prática, você que convive tanto com eles? Eu ressalto aqui a importância do que disse o vereador Gustavo Peta, é um caso histórico, né? Ele perdeu, foi negado esse direito lá atrás, e isso veio acumulando ao longo do tempo e refletiu no que disse a vereadora Mariana Conte. Hoje o aluno muitas vezes ele não tem uma estrutura familiar que lhe ofereça condições de dar continuidade nos estudos, ou por problemas relacionados ao trabalho, à própria saúde, ou as próprias condições financeiras também, porque é necessário que você tenha ambiente, mas que você também tenha condições de prosseguir nos estudos. E a particularidade do aluno de EJA é realmente essa vulnerabilidade, e é aí que provoca os altos índices de evasão. É necessário sim que ele seja conquistado, que ele seja convencido, que lhe seja dado a oportunidade de aprender a partir do conhecimento que ele traz para a sala de aula. Nós temos alunos inteligentíssimos. Um exemplo foi o caso da dona Neuza, que foi destaque no final do ano. Até esse momento ela não havia sido o grande destaque, né? Agora ela virou artista, né? Que todos querem conversar com ela. Ela aprendeu a ler e escrever em 2019. Ou seja, não levou nem um ano, mas teve uma força de vontade que foi acima das condições dela. Porque antes ela dependia do netinho e da netinha que ela tinha, à medida que eles foram crescendo, saíram de casa, e hoje, a partir do momento que ela compreendeu que não tinha mais ninguém para dar o suporte para que ela viesse a ler e escrever, ela teve que tomar a iniciativa. E hoje na prática, existe alguma ação para conter esse aluno ali? Tem várias ações de permanência. O aluno recebe material escolar, alimentação, o auxílio transporte. Mesmo tendo as dificuldades, todos os anos nós reavaliamos os processos para dar mais celeridade para que o aluno tenha o transporte a partir das questões burocráticas que existem. Na EJA 1, o aluno também ele tem, aquele que não consegue enxergar, às vezes a dificuldade dele é porque ele tem dificuldade de visão. Ele também recebe óculos, tem uma lei municipal que a Câmara Municipal aprovou, para aquele aluno com dificuldade de visão. Então são todas essas ações, e o professor também ele procura acompanhar aluno por aluno. O vereador Gustavo Peta falou a respeito da multisserialidade, né? Na FUMEC, por exemplo, você tem o primeiro ciclo, que são representa do primeiro ao terceiro ano, e o segundo ciclo do quarto ao quinto ano. É difícil você encontrar uma classe, estou falando dos anos iniciais, o fundamental já tem outras particularidades, os anos finais, né? É difícil você encontrar uma classe que todos estejam no mesmo nível. O professor tem que dar atenção individualizada, principalmente nesse processo de alfabetização dos anos iniciais. E aí eu gostaria também, se você me permitir, de fazer uma outra abordagem aqui a respeito dessa questão do EJA 2, no Fevereiro Violeta. Este ano, a campanha do Fevereiro Violeta, ela envolve EJA 1 e EJA 2, justamente no sentido de ampliar, de divulgar e de criar mecanismos para trazer este aluno para as salas de aula. Ou seja, essa campanha está sendo mais agressiva, e a FUMEC ela está unida junto com a Secretaria Municipal de Educação no sentido de permitir essa continuidade no itinerário do aluno, porque muitas vezes ele termina a EJA 1 e às vezes ele fica meio perdido. Então é importante que não só a educação, mas que toda a sociedade compreenda que ao terminar
EJA 1, ele tem possibilidades de continuar EJA 2 também. E para continuar, para ter essa continuidade, a família também, na opinião da senhora, precisa estar envolvida ali com aquele aluno, assim como a gente se envolve com a criança, a família da pessoa mais velha também precisa estar ali, entender o que acontece, apoiar aquela situação? Com certeza, quando a família apoia, as coisas elas são mais fáceis, né? Então também por isso é importante o convencimento, a participação da família na escola, enfim, eu acho que isso a gente vê muitas mulheres, né? A gente tem um público muito feminino. A gente viu pela presença aqui, porque tiveram várias manifestações, um envolvimento grande quando a decisão de fechamento de salas do EJA 2, e a gente tinha muitas mulheres. Por que essas mulheres não puderam cursar regularmente? Né? E assim, qual é a relação que essas mulheres têm apoio dentro de casa? Tem apoio da família? Ou ela tem que trabalhar, fazer trabalho doméstico, ir para a escola, se responsabiliza pelo cuidado? Isso é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Também nesse caso existe uma desigualdade de gênero, porque afinal a relação que a mulher tem com a família, com o trabalho é diferente. Então, para você ter política de permanência, você tem que combater e ter um olhar de gênero para a permanência da pessoa dentro da escola. Eu só gostaria de comentar uma questão que o Gustavo trouxe, muito importante, sobre a questão do número de alunos, né? A gente teve uma polêmica com a prefeitura em relação a isso, e a gente houve o compromisso da prefeitura, porque uma particularidade que eu acho que é importante que as pessoas saibam, que a matrícula na EJA pode ser feita a qualquer momento. Qualquer momento, ao longo do ano, qualquer momento você pode, as pessoas podem se matricular. E o fato de ser ao longo do ano, isso os profissionais colocaram muito nesse debate, que você tem ciclos, né? Você tem momentos em que cresce, diminui, enfim, e isso tem que ser levado em consideração. E a gente teve um compromisso na ocasião da Secretaria Municipal que, conforme o número de alunos, você poderia ter inclusive a reabertura, porque esse processo de acompanhamento individual é muito importante. O que leva a pessoa, o que pode convencer a pessoa a estar dentro da sala de aula? Ela sentir que ela ir para a escola está fazendo sentido, está fazendo mudança na vida. E esse acompanhamento individual é muito importante. Então não dá para a gente pensar qual é o número ideal de alunos dentro da sala de aula. Não dá para ser 30, como é no ensino regular. Ainda que com 30, eu já estive dentro da sala de aula, 30 alunos no ensino regular já é uma dificuldade, né? Então, assim, para esse acompanhamento individualizado, pessoas com histórico, porque estar dentro da escola, você aprende a estar dentro da escola. São pessoas que estiveram na escola 30, 40 anos atrás, perderam o que né? É um novo aprendizado que é o método, a rotina de estar na escola. Isso exige dos professores um acompanhamento. Então, não dá para a gente pensar que o número ideal é o mesmo número do ensino regular. E a gente teve esse compromisso da prefeitura que, caso aumentasse a procura, as salas seriam reabertas. Eu até estou encaminhando para a prefeitura no questionamento agora, né, começo do ano letivo, pós o Fevereiro Violeta, sobre a procura. Além disso, a gente teve um compromisso da busca ativa, que isso é importante, né, fazer política de busca ativa, de ver identificar quem são essas pessoas e pensar políticas aí para trazê-las. Então, a gente está encaminhando para a prefeitura e acho que é importante a gente estar acompanhando. Acho importante que esse ano o Fevereiro Violeta contemple EJA 2, né? Isso já foi aí, acho que é uma sinalização, né? Que também nós fizemos toda uma discussão sobre isso, né? Sobre a importância da divulgação ser do EJA 1 e do EJA 2. Então, acredito que, na verdade, e esse processo de mobilização foi muito interessante, porque também é pedagógico. As pessoas lutarem, fazerem valer o seu direito também é pedagógico. Nós tivemos participação de muitos alunos nesse processo. E a senhora esteve em uma escola? Como que foi essa visita aí? A gente andou pelas escolas, recebemos aqui até na Comissão de Educação, né, organizado pelo Gustavo. O Gustavo convocou como presidente da Comissão de Educação.
tivemos na prefeitura, participamos de reunião com a prefeitura. Essa vivência é super importante, porque a gente vê que existe a vontade de estudar. Existe a vontade, o Gustavo comentou de uma senhora que deu um depoimento, falando, olha, eu queria acompanhar meu filho, eu queria ensiná-lo. E a partir de um determinado momento eu percebi que eu não conseguia mais. Então eu procurei, eu quero aprender porque eu quero ajudar meu filho no seu processo de escolarização. E isso deve ser uma realização muito importante para uma mãe, né? Quer dizer, você imagina o sentimento de limitação e como deve ser uma realização você conseguir auxiliar o seu filho. Então é muito importante, né? E são pessoas que trazem sabedorias da vida, que tem que ser potencializadas, né? E vereador, em relação à comissão, como que vai ser o trabalho esse ano? A Comissão de Educação apoiando aí o EJA? Como que vai ser? A comissão, até por ter essa função institucional da casa, ela tem que atuar de várias frentes, né? Uma primeira que eu acho muito importante é dar todo o apoio a essa iniciativa da Prefeitura, do Fevereiro Violeta, das campanhas de mobilização, de divulgação, porque isso é algo muito relevante. Nós estamos chegando aqui à constatação, né, que nós temos salas abertas, que nós podemos ter mais salas, até pelo compromisso que a própria Prefeitura afirmou em reuniões conosco, como foi bem falado pela vereadora Mariana Conte, e nós temos uma demanda. A demanda ela existe, né, pelos números que nós temos de pessoas ainda que não foram alfabetizadas. E não só as que não foram alfabetizadas, como aquelas que foram, mas que podem avançar nos seus estudos, no seu conhecimento, né? A partir do EJA 2, a partir de outras iniciativas. Então, eu acho que a comissão ela tem esse papel também de ajudar em todas as iniciativas que possam divulgar, levar a informação das pessoas que elas têm o direito e que há possibilidade de estudar a partir dessas salas de aula. E a segunda é fiscalizar o poder executivo dessas medidas. Verificar se todas as medidas que podem ser tomadas estão sendo tomadas. Se esse compromisso, por exemplo, que foi firmado, né, de reabertura de salas a partir do aumento da demanda será feito, né, porque acho que isso é muito importante. Há muitos profissionais, professores, que estão inclusive mobilizados por conta dessa possibilidade, né? Diretores, gestores, né? Então acho que esse vai ser o papel da comissão, fazer o acompanhamento, a fiscalização e ajudar e participar de todas as iniciativas que possam divulgar esse direito que é tão importante para as pessoas em Campinas que ainda não possuem escolaridade. José Batista, para a gente encerrar, como participar do EJA? Quem está assistindo a gente se interessou. E aí, como que faz? A partir de que idade? É de graça? Paga alguma coisa? Olha, para você participar, são todas as pessoas a partir de 15 anos, que de repente não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa, elas podem procurar a FUMEC pelo telefone 35 19 43 00. 35 19 43 00. E a partir daí, os nossos servidores, eles conversam, procuram identificar qual é a necessidade. O candidato passa por uma espécie de uma avaliação diagnóstica e nós indicamos salas tanto na região central como próximo da residência da pessoa interessada. E lembrando que violeta, cor violeta, significa dignidade, prosperidade e respeito. Um ponto muito importante que eu não falei no início, mas é o caminho, é a diretriz que a FUMEC tem, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, de oferecer esse direito ao aluno. Então, todos aqueles que querem aprender a ler e escrever, ou de repente recuperar o seu tempo perdido, eles podem entrar em contato por esse telefone que nós iremos atendê-los prontamente. Só para finalizar, no início da campanha, nós estamos na primeira semana, nós já tivemos mais de 60 pessoas que foram identificadas na campanha do Fevereiro Violeta, com nome, telefone, CPF completinho e que serão novos alunos
da FUMEC ou da Secretaria Municipal da Educação, dependendo do estágio que ele está. Boa notícia, né? Bom, para você de casa que se interessou, fica aí o convite, né, de fazer a matrícula, lembrando que é tudo de graça, né? Basta ir lá se inscrever e voltar a estudar. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente sabe que tem muito ainda para falar sobre esse assunto, por isso eu já quero deixar o convite para vocês voltarem aqui no nosso estúdio e participar desse tema também e de vários outros. Muito obrigada pela participação de vocês três aqui hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando que dá para rever esse programa por meio das nossas redes sociais, do Facebook da TV Câmara e também pelo YouTube. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana. Tchau!